irmãos. Muito obrigado. Tomai assento. Um exercício bom, né? De novo, não? Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Como falamos no primeiro momento, nós tínhamos 3 assuntos sugeridos. No primeiro momento nós falamos sobre o primeiro deles, que foi estrutura e metodologias. Aí temos agora EBD, Escola Bíblica Dominical, propagando o ensino dinâmico e cristológico. E, se possível, falaremos também sobre a escola dominical como instrumento contra as heresias da atualidade. A palavra de Deus diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença, agradecidos por esta grande oportunidade. Uma vez mais pedimos que o Senhor venha falar conosco, pelo Espírito Santo, que é o autor e intérprete desta palavra. Fala segundo a Tua vontade, nós te agradecemos e glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Propagando o ensino dinâmico e cristológico. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito impressionante. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja controversa, uma igreja de muitos problemas, mas também uma igreja de muitos dons, né? E Paulo então fala da sua primeira ida, né? Quando ele esteve com eles, e ele se lembra. Ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui com discursos, né? Com palavras, podemos até dizer aqui, com recursos dialéticos, né? Na época estava muito em voga o pensamento platônico, o pensamento grego, a dialeticidade, confronto de ideias, enfim. Mas ele diz aqui: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o aspecto cristológico do ensino de Paulo. Paulo, ele conseguiu, pela graça de Deus, se despir de toda a preparação intelectual que ele tinha. E Paulo, talvez eu vá fazer um juízo muito amplo aqui, que eu não conheço os irmãos, mas talvez Paulo fosse mais intelectual, talvez, não sei, né, do que todos nós que estamos aqui. Porque a preparação intelectual de Paulo era muito profunda, né? Conhecia os filósofos da época, né, a ponto de ter aquele debate com os estoicos, né, os epicureus, lá na cidade de Atenas. Conhecia os poetas da época, mas me impressiona o desprendimento de Paulo, né? Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E era exatamente isso que impressionava o mundo grego, né? Greco-romano, né? A cultura grega que influenciava em todo o Império Romano na época, porque eles, principalmente os pensadores da época, se ocupavam em descobrir coisas novas, discutiam muito a questão da cosmologia, né? Procuravam explicar também naquele período da efusão do pensamento grego, a questão
do Logos, né? Aprofundar em conhecer a essência do ser, assim por diante. E Paulo chega com uma mensagem simples, porém profunda, apresentando a Cristo e a ressurreição. E era exatamente isso que impressionava. E ele fazia isso, primeiro, numa condição pessoal humilde. Ele diz: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Ou seja, ele reconhecia o peso espiritual da responsabilidade que ele tinha em ensinar e pregar o Evangelho. Isso é fundamental para que a gente tenha êxito, né, no nosso ministério. A gente reconhecer a nossa limitação, né, a nossa pequenez diante do tamanho que é o ministério do ensino e da pregação. Quando a gente reconhece isso, quando a gente vai ensinar com esse espírito, ou pregar com esse espírito, aí é que há uma ação do Espírito Santo. E Paulo, então, continuando, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, o que ele pregava e ensinava era resultado de uma ação do Espírito Santo. Demonstração aqui significa ação. Ele fazia impulsionado, ele agia impulsionado pelo Espírito Santo, e havia demonstração de poder, né? Interessante, irmãos, considerar que a genuína demonstração do Espírito Santo não precisa do impressionismo humano. Nós precisamos recuperar a genuína demonstração de poder. As genuínas operações do Espírito Santo, elas não dependem do impressionismo humano. Porque várias razões pelas quais nós estamos perdendo ações genuínas do Espírito Santo. Uma delas é porque, às vezes, nós estamos esperando no homem ou nos homens. Toda vez que a igreja se reúne impressionada por personalidades, é uma tragédia, é um fracasso. É um fracasso. Eu estou, pela graça de Deus, há 23 anos, né, dirigindo congregações. Significa que eu comecei, era bem adolescente, né? 23 anos. E uma coisa que eu sempre deparo e falo para os irmãos, e confronto às vezes, enfrento e confronto, é não levar os irmãos a se acostumarem a ir para um culto ou outro em função de quem estará pregando. Eu não consigo criar a igreja dessa forma, não consigo. Porque é óbvio, eu não estou me referindo aqui à questão da igreja ter os seus eventos, isso é normal, a igreja tem os seus eventos. Mas a igreja, nós não vivemos só de eventos. Nós temos que frequentar os cultos habitualmente, tendo evento ou não. Eu posso dizer quase que nasci literalmente na igreja, no templo. Eu nunca fui, até hoje, em um culto ruim. Eu nunca fui. Todos os cultos que eu fui até hoje na minha vida foram bons. Porque todo culto a Deus é bom, é bênção. Eu já fui culto com poucas pessoas, de ser os cultos assim, que mais impactaram a minha vida, né? Então nós temos que abrir mão do impressionismo. O pentecostalismo clássico não é impressionista, porque ele é bíblico. E olha aqui Paulo que disse aqui: eu não fui aí para impressionar vocês. Eu não fui para impressionar. Eu não fiz nada para impressionar vocês. Meus irmãos, é uma grande tragédia quando nós nos alimentamos pelo impressionismo humano. E eu vou dizer mais, eu não vou poupar palavras, isso não é só tragédia, isso é diabólico, porque isso não glorifica a Deus. Deus não gosta do impressionismo humano, porque Deus é digno de ser glorificado. Então,
a nossa vida, nosso culto, a nossa igreja, nós temos que glorificar a Deus. Quando nós perdemos a essência da glorificação verdadeira e genuína a Deus, nós vamos nos empobrecendo espiritualmente. E esse empobrecimento espiritual, Deus nos livre, pode nos levar a uma situação catastrófica espiritualmente. Então nós temos que recuperar, e nós como educadores temos que ser exemplos disso. Eu já testemunhei, não presencialmente, mas vi depois, inclusive por vídeos, situações mais ou menos assim. Teve uma situação na minha cidade, numa outra igreja, que o pastor agendou um grande pregador. A igreja lotou. Só que o pregador não veio, e o pastor sabia que ele não viria, ficou sabendo na tarde do dia, mas não quis avisar. E então os louvores, o culto inicia, os crentes cantando, enfim, aí, passado um período, ele pega o microfone e fala: olha, irmãos, infelizmente, aconteceu isso e isso, o pregador não pôde vir. Meus irmãos, mais de 50% das pessoas se levantaram e foram embora no meio do culto. Não, eu não estou exagerando, isso é fato, eu vi as imagens. E saíram reclamando, enfim. Não, eu estou para dizer que esse povo, que crença é essa? Que crença é essa? Eu fico impressionado com esse tipo de coisa. Mas a gente se delicia quando a gente vê Paulo. Podemos dizer aqui, Paulo, o maior apóstolo, o maior dos apóstolos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, uma ação genuína, quando não é forçada, quando não é por impressionismo. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se a nossa fé for baseada, irmãos, em questões que atingem apenas o intelecto, no momento das crises, nós não vamos sobreviver espiritualmente. Porque há momentos de crise que o intelecto não explica. No momento da dor, a razão humana não consegue explicar. Dos conflitos, né, existenciais, os problemas que ninguém está sujeito ou isento, né, de enfrentar, só uma fé genuína. Fé no sentido de convicção, fé no sentido de entrega, uma fé integral, uma fé em que você já entregou a vida inteira para Deus, que qualquer coisa que aconteça, independente do que aconteça, você é de Deus, porque você se entregou totalmente para Ele. Aquela convicção que Jó tinha, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para isso nós temos então que pregar ou ensinar de uma maneira que a fé seja fundamentada não na nossa sabedoria ou na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a escola dominical, ela tem que produzir esse ensino poderoso, dinâmico e cristológico, né? Esse texto, portanto, nos apresenta o equilíbrio e a abnegação de Paulo, o seu desprendimento, o seu altruísmo, né, no exercício do ministério de ensino. Irmãos, isso aqui, confesso que a gente sabe que isso aqui não é uma coisa fácil, porque Deus nos dá a graça de alcançar um ponto que a gente não quer mais impressionar. Isso não é fácil, não. Não é fácil, não, irmão. Porque a tendência das pessoas é quererem se impressionar. Desculpa o que eu vou dizer aqui, né? Nessa época agora que as pessoas querem agenda, né? Para fazer agenda. Mas nós temos que ser libertos disso. Nós não podemos entrar por esse caminho. Nós não podemos entrar por esse caminho. Agora, nós que nos assentamos para ouvir, é que não podemos criar esse tipo de vício. Não podemos criar esse tipo de vício. Eu estou vendo ali o irmão Gesiel, né? Gesiel, que nós congregamos juntos, e eu me lembro que eu tocava lá, e a gente tocava em culto de jovens, e às vezes, pouquíssima gente, que eu não sei aqui, mas
Lá às vezes, mas tem culto de sábado que, né? Tem lugares no Brasil que nem tem mais culto de jovens, né? E eu me lembro que às vezes vinha pregadores, grandes pregadores, festas enormes, mas tinha culto na minha congregação. O que eu fazia? Ficava tocando, porque eu tinha um compromisso de tocar. Aí eu me lembro do testemunho do pastor, teve agora em São Paulo recentemente, Satiro. O pastor Satiro conta que ele tinha um trabalho na igreja. O trabalho dele na igreja era segurar a partitura, porque não tinha, né, essa estante, não tinha estante na época. Então o trabalho do pastor Satiro era ficar na frente do músico, né, segurando a partitura para o músico tocar. Aí diz que um irmão convidou ele: ô irmão Satiro, vai lá na minha congregação visitar. Ele falou: ô irmão, eu não posso, que eu tenho um trabalho na minha igreja, eu não posso deixar. E, mas o que você faz lá, irmão? Não, eu seguro a partitura para o músico tocar. A gente até ri, né? Mas quem é o pastor José Satiro hoje? Que coisa extraordinária, Deus estava vendo ele segurar a partitura. Então, importa é o que Deus está vendo a gente fazer. Não é o impressionismo, não é o que as pessoas estão vendo, é o que Deus está vendo, importa. Irmão, isso é libertador. Isso é libertador, isso faz você amar a classe de 2, 3, 4, 5 alunos. Você ama, você está fazendo para Deus. Então, isso é muito libertador. Esse desprendimento. Irmãos, o mundo está cada vez mais preso a essa questão do impressionismo, né? Com as redes sociais, todo mundo quer ser celebridade. Vamos nos libertar disso e vamos viver sem ser celebridade, que vai ser melhor. Está sobrando espaço para quem não quer ser celebridade, é verdade. É verdade. Isso é assim tão extraordinário. E a gente encontra um exemplo. Eu estava ouvindo, né, esses dias eu encontrei uma série de estudos do pastor Antônio Gilberto e falei: não, isso aqui é um tesouro. E ele falando, né, sobre a conduta, o comportamento dele, né, dizendo que ele nunca foi a lugar algum sem que o convidasse. Ele falando da conduta dele, né, que ele orava a Deus nesse sentido, que ele só queria realmente ir dentro da direção, da vontade de Deus. E diz: olha, e não me falta convites. Enfim, o pastor Antônio Gilberto foi o nosso maior teólogo pentecostal do século XX, sem nenhuma dúvida. Então, o desprendimento, né, o equilíbrio de Paulo e a abnegação, isso é libertador. Um ensinador equilibrado é alguém que já venceu vaidades e alcançou suficiente maturidade, capaz de torná-lo autêntico e mais eficaz em seu ofício espiritual. A conduta de Paulo fez dele um obreiro cujo ministério tinha as duas características propostas nesta conferência: dinamismo e centralidade cristológica. Paulo afirma que havia proposto, ele colocou no coração dele, nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabemos que Paulo era culto, né? Já falei sobre isso, conhecimento que ele tinha. Em segundo lugar, Paulo refere-se ao dinamismo do ministério dele, que era a demonstração do espírito e de poder, do que não podemos nos afastar. Nós precisamos, já falei isso no primeiro momento, orar mais, né? Precisamos orar mais, porque as nossas conquistas espirituais em público, e eu estou falando conquista espiritual, né? Os resultados espirituais são conquistados na vida privada, no particular, naquilo que nós fazemos antes, fazemos no nosso dia a dia, fazemos no nosso secreto. E aí, o que Deus faz em público é consequência daquilo que nós buscamos na vida secreta. E quando assim isso não é um peso para a gente, muito pelo contrário. É preciso ter muito equilíbrio e viver em vigilância constante, dependendo do Espírito Santo, para não nos intelectualizar
e perderam os sinais de poder em nosso ministério. O que pregamos ou ensinamos precisa produzir efeitos espirituais reais na vida de quem ouve. O que é que nós estamos vivendo nos nossos dias no cristianismo, no mundo, no sentido geral? Primeiro, um processo de naturalização e humanização do ministério. É a questão do humanismo e do antropocentrismo, né? Que é essa questão da visão focada no homem. Isso, irmãos, é um problema que a igreja sempre enfrentou, sempre, desde o primeiro século, né? Existem alguns documentos da igreja do primeiro século, do início do segundo século, né? A Didaquê, por exemplo. A Didaquê fala dos profetas, né? Que viviam de maneira itinerante, né? Viviam viajando e passando longos tempos viajando e procurando viver às custas das igrejas, não porque eles tinham um ministério, não porque eles tinham um chamado, mas porque eles queriam construir uma carreira. É diferente quando a pessoa tem um ministério, ele tem algo a transmitir, e quando ele é chamado com um propósito, dele ficar, às vezes, tempos, né, sem uma agenda específica, e procurando, batendo numa porta e outra vez, ficava meses. Aí a Didaquê diz assim, olha, se o profeta passar, ele acho que de mais de 3 ou 4 dias, desconfia dele. É claro que tem situações que a pessoa é convidada e às vezes demora pela distância, mas está escrito lá. E tem outra coisa que está escrito, se pedir dinheiro, não é de Deus. É um negócio sério. Está escrito lá no documento do primeiro século. Ah, então o profeta não pode receber dinheiro? Pode, sem pedir. Sem pedir. Então, desculpem, mas essa questão de mercantilizar, né, da igreja ter que contratar por um valor X ou Y, irmão, isso não funciona, nunca funcionou, não deveria funcionar. Toda obra, quem faz a obra de Deus tem que ser realmente reconhecido, mas não pode ser mercadológico, não é um produto, não é uma mercadoria, não é porque traz público e custa tanto. Se nós fizermos isso, nós vamos enfraquecer o pentecostalismo clássico, a nossa igreja se enfraquece. Então, por que isso? Por causa da visão antropocêntrica. Por outro lado, há um processo de desespiritualização, pelo maior protagonismo do homem. Há uma crescente confiança em recursos humanos como conhecimento intelectual, um processo de importação de conhecimentos e ferramentas científicas e humanas para questões de ordem espiritual. Nós não podemos confundir as coisas. Quando é um assunto humano, um assunto, uma questão física, uma questão biológica, óbvio, aí nós vamos empregar recursos físicos, humanos, biológicos. Mas quando é uma questão espiritual, nós vamos, obviamente, empregar recursos espirituais. Há uma busca excessiva de informação. Os especialistas estão chamando isso de infoxicação ou infotoxicação. Ou seja, a gente tem acesso a tanta informação, só tem um detalhe: informação é diferente de conhecimento. E se a gente não tomar cuidado, hoje com as redes sociais, a gente sabe um pouco de tudo, mas não conhece nada. Porque nós somos bombardeados, e a nossa mente está ficando tão preguiçosa, que se o vídeo tiver mais de 1 minuto e meio, meu Deus do céu, que vídeo longo. Por quê? Por causa da infoxicação. Então, estamos intoxicados de tanta informação. Então, eu tenho que diminuir isso e procurar o que é mais denso, procurar o que é mais profundo. O educador verdadeiro precisa entrar por esse processo. E sejamos sinceros, meus irmãos, nós estamos nos tornando mentalmente preguiçosos. Preguiçosos, isso é um problema. Isso é um problema. Obreiros, líderes, educadores, nós precisamos estudar, ler. Isso é necessário. Né? Uma busca excessiva de informação e um certo desprezo ao verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento em profundidade, seja bíblico e seja também relacional. 2 de Pedro 3,18 diz assim: crescei na graça e no conhecimento, como é que está escrito lá? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um conhecimento, acima de tudo, de relacionamento.
Porque não é um conhecimento intelectual. Quer ver, crescer na graça e no conhecimento, ponto. Não, ponto não. O versículo não acabou aí. É um conhecimento qualificado. Está lá, ó. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um conhecimento da pessoa de Jesus, de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele opera, dos atributos dEle, do caráter de Cristo. Essa questão do caráter de Cristo, meus irmãos, é mais ou menos assim, só um exemplo. Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Deita-se, né, lá na popa, o barco está dormindo. Aí vem a tempestade, a água entrando no barco e eles com medo de morrer. Aí chega lá, Jesus, o senhor não está nem ligando? O senhor não está nem preocupado se a gente vai morrer? O que eles demonstraram? Além de demonstrar pouca fé, eles demonstraram desconfiança do caráter de Cristo. Esse que eu acho que é a coisa mais séria aqui. Porque eles acharam, o senhor não está nem aí? O senhor não se importa com a gente? Às vezes, por não conhecer Jesus a fundo, a gente corre risco de pensar a mesma coisa. Então, conhecer o caráter de Cristo é conhecer a fidelidade dEle. Saber que Ele está conosco. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é um conhecimento de relacionamento. Entendeu? E nós precisamos disso. É por isso que Paulo disse assim, nada me propus a pregar, a não ser Jesus Cristo. Como que eu vou me relacionar com Ele? Orando, jejuando, meditando na palavra, falando com Ele, tendo experiências com Ele, orando Ele, ouvindo a minha oração, respondendo, falando comigo. Irmãos, eu sei que os irmãos têm essa experiência, nós precisamos continuar tendo a experiência de ouvir Jesus falar com a gente coisas do dia a dia, receber orientações dEle, do que fazer, de como fazer, né? E obedecer. Eu já tive algumas experiências, vou só contar uma delas aqui. Uma certa noite, um irmão da igreja, um evangelista, me ligou e pediu que eu fosse lá numa delegacia que tinha 4 jovens que tinham sido apreendidos e estavam lá. E eu já estava até deitado, já era 10h30, 11 horas. E aí eu me levantei para ir, e eu não tenho dúvida, o Espírito Santo falou assim, ora primeiro. Ora um pouco. Mas eu não orei nada. Falei, não, eu vou lá. Peguei a minha carteirinha e fui para lá. Não é uma área que eu gosto. Quando eu atuei muito pouco, mas fui. Cheguei lá, eles estavam detidos e sendo interrogados por policiais dentro de uma sala da delegacia. Eu peguei e entrei lá, óbvio. Primeiro que o interrogatório tinha que ser, se for tomar depoimento, era um delegado, nem delegado tinha. E aí eu fui procurar me inteirar do que estava acontecendo, aí o policial se exaltou comigo, disse que eu estava atrapalhando, e aí obviamente eu também tive que falar algumas coisas com ele, e o clima ficou a temperatura subiu bastante, eu quase vi a hora dele sacar a arma, porque ele ficou muito nervoso. Resumindo, resolvi o problema, eles foram para casa, mas aquela noite eu não dormi. Passei a noite inteira sem dormir, sofrendo. Eu não vi o dia amanhecer, para quê? Para ir lá e pedir perdão para os policiais. Por quê? Porque eu acabei me excedendo. E não adianta, a gente se excedeu, perdeu razão. Não, mas eu resolvi, mas falou demais. Depois ele vai dizer, fulano de tal, veio aqui, ainda disse que é pastor. É a primeira coisa que falo. Mas por quê? Porque eu não dei ouvidos à voz do Espírito Santo, que queria me capacitar, me preparar, me tranquilizar, para naquele momento eu ter condições de ter uma reação mais tranquila. Só para os irmãos entenderem por que os meninos estavam lá. Eles foram no lanche, naquela noite, né? E no lanche que eles foram, na noite anterior, 4 rapazes, 4 encapuzados, tinham feito um assalto. E eles foram na noite seguinte, e a dona do lanche falou, esses aí, chamou a polícia. É só isso. E os meninos, jovens da igreja, inocentemente, foram presos. Né? Só isso. Então, mas o que eu quero dizer, se eu tivesse ouvido o Espírito Santo, eu não teria entrado naquela situação. E assim outras situações.
Esse conhecimento é obtido somente é obtido através da piedade e da devoção. Piedade no sentido de relacionamento, de busca de uma vida piedosa, de um relacionamento com a pessoa de Jesus através do Espírito Santo. O que está ocorrendo em vez disso? Cresce a crença em um relacionamento humano, entre pessoas apenas. Diminui-se o relacionamento divino-humano e humano-divino. Muita horizontalidade e pouca verticalidade. Muita terra e pouco céu. E nós precisamos de ter mais coisas do céu em nosso meio. Irmãos, não é saudosismo não, porque graças a Deus que o Espírito Santo, continua operando entre nós. Mas nós precisamos de mais visitações do Espírito Santo. Nós precisamos ser mais surpreendidos pelo Espírito Santo. O dia que Paulo estava pregando lá na casa de Cornélio, ele jamais imaginava que aconteceria o que aconteceu. E ele diz assim que de repente caiu sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo caiu, Cornélio, a família, os amigos, todo mundo que ele chamou, foi cheio do Espírito Santo, né? Eles já tinham crido por causa da palavra, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos de ter mais batismos com o Espírito Santo. Nós precisamos atrair a presença de Deus, ter uma vida consagrada para que o nosso ensino atraia a presença de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus mais entre nós. Quantos entendem assim e querem? Levante a mão. Bendiga o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. É isso ao final que torna a igreja um corpo espiritual, né? Um organismo vivo. Na igreja é o humano agindo, porém, segundo o poder divino. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então existe o homem natural, existe o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. É um contrassenso querermos explicar os problemas do homem a partir do conhecimento humano. Sabemos que existe um andar de baixo, né, das coisas do homem, e um andar de cima das coisas de Deus. Nós sabemos que existem dois planos, embora as coisas do homem também foram criadas por Deus e abençoadas por Ele. Mas existe a sabedoria humana e a divina. Tiago, inclusive, trata disso, né? Tiago, capítulo 3, versículo 15. Nós não ignoramos o nível do terreno de conhecimento humano, mas não podemos confiar nele para o exercício de uma obra que é espiritual. 1 Coríntios 2 e 13 diz assim: as quais falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só, vamos ler juntos? Olha, as quais falamos, vamos leiam junto, por favor, vamos lá, as quais falamos, olha só, há ali uma apresentação de um contraste, né? Nós não usamos palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Esse verbo é muito importante. O Espírito Santo ensina. Meus irmãos, a gente às vezes está lendo a Bíblia e tem alguma coisa aqui. Eu estava hoje começando a ler o livro do pastor Alain sobre os homens e li um versículo lá, quando Paulo falou assim: quando eu era menino. Aí eu parei nessa frase e fiz algumas anotações. Tem alguma coisa aqui. Pronto. Como a palavra de Deus é profunda. É porque eu estou escrevendo um material, aí já bebi alguma coisa ali. Aí eu já falei, peraí, quando eu era menino.
Então, Paulo vai estar se referindo à infância dele e às características que a infância dele tinha. Aí ele vai dizer que ele diz lá que ele pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Então, o menino pensa de um jeito, o adulto de outro. O menino sente de um jeito, o adulto de outro. O menino fala de um jeito, o adulto de outro. Então, há um paralelo muito grande. Mas o que eu estou querendo dizer? Que essas coisas o Espírito Santo ensina. Então, nós como professores, durante a semana, temos que ir estudando e o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Agora, sejamos sinceros, se a gente não tirar tempo para isso, se a gente não orar, se não preparar o coração, a gente não aprende. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que não aprende nada. Mas se orar, o Espírito Santo ensina. Abre o entendimento. Veja aquela passagem dos discípulos que iam para o caminho de Emaús. Eu até vou falar disso porque estaria no outro tema, mas talvez não vou chegar lá, sobre a questão da apologética, evidencialista, que é um equívoco que tem ocorrido muito tempo, nos últimos dias, que é a tentativa de provar as coisas espirituais, ou as revelações da Bíblia, por evidências materiais. Aqueles discípulos iam para Emaús, eles tinham ficado sabendo que as mulheres foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio. Os discípulos foram lá e viram que estava vazio, contaram para eles, mas eles não acreditaram em nada. Em nada. E Jesus começou a conversar com eles, e eles não sabiam que era Jesus. O que Jesus fez? Jesus falou: olha, vamos voltar. Vamos aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês que o sepulcro está vazio. Foi assim que Jesus fez? O que ele fez? O que ele fez? Abriu o quê? Abriu as Escrituras. Ele abriu as Escrituras. Aí quando você vê, hoje, 2000 anos, quase 2000 anos depois, pessoas tentando provar os fatos da Bíblia por evidências físicas. Olha o contrassenso. Jesus abriu as Escrituras. Depois, quando o entendimento deles foi aberto, aí eles entenderam, creram. E falaram: olha, e quando ele abria, quando ele nos falava pelo caminho, não ardia o nosso coração? Ou seja, a palavra de Deus, inspirada, poderosa, ela arde, deve arder o coração. Então o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O eunuco estava voltando para a Etiópia, e lia, não entendia nada, lia o livro do profeta Isaías, não entendia nada. Filipe chegou próximo do carro, orientado pelo Espírito Santo, subiu, perguntou: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, de quem é que ele está falando? Se fosse na teoria dos evidencialistas, para o carro, meia volta, você saiu de Jerusalém, vamos voltar, Ele fez isso, pastor Alain. Como é que hoje, repito, eu vou enfatizar isso, eu quero tentar provar as coisas por descobertas arqueológicas. Irmãos, o Espírito, a palavra de Deus e o Espírito são suficientes para converter as pessoas. Deus já me deu a oportunidade, não foi tantas vezes, porque tem gente que já foi 20, 30, 40, mas já tive a oportunidade de ir a Jerusalém 3 vezes. E eu fico vendo assim, as pessoas vão juntas, e eu até acho bonito o lado emocional, acho bonito. Mas, por exemplo, vai lá num local e diz: olha, nessa pedra aqui, nesse lugar, que era o sepulcro de Jesus. Pode ser lá ou pode não ser. Mas eu já cria que Jesus tinha ressuscitado há muito tempo. Eu vou lá, acho, é importante ir, mas aquilo não... Imagina se eu... Não, olha, eu fui lá realmente, viu, irmão Geraldo? Fui lá, está vazio mesmo. Irmão, sinceramente, o nosso cristianismo não é esse. Não é de trazer água, nem rosa ungida, o pessoal traz água do Rio Jordão, traz pedra do mar da Galileia,
Gente, nós somos pentecostais clássicos, somos o povo do livro, da palavra de Deus. Da palavra. É diferente. E isso é importante, nós temos que manter essa essencialidade. E olha o final, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmão, o que é espiritual é espiritual. O que não é espiritual, vamos tratar com as técnicas. É químico, é biológico, é físico. Se você tiver alguma coisa que seja física, química, biológica, é evidente. Mas se for espiritual, se for uma provação que a pessoa está passando, se for uma culpa que ela está passando, que tem que ter perdão do pecado para ela vencer, se for uma desobediência, se for uma falta de perdão, irmão, terapia e remédio não vai resolver, ou vai? O que Jesus falou? Se tiver alguma coisa com o seu irmão, deixa a oferta aí, vai lá e reconcilia-te com ele primeiro, depois você vai estar livre. Então nós temos que separar, nós não podemos confundir as estações. Não podemos espiritualizar o que é natural, nem naturalizar o que é espiritual. A gente observa que às vezes há certos problemas que algumas pessoas enfrentam por questão de pecado mesmo. Às vezes nem é pecado de caráter, às vezes é de personalidade. Às vezes não é pecado da alma, às vezes é pecado do espírito. Por exemplo, orgulho. Orgulho é um pecado do espírito. Que, segundo, inclusive, Agostinho, dizia que é o pior dos pecados. Às vezes a pessoa vive irritada, impaciente, por causa do orgulho. Então, vai tomar remédio? Vai resolver? Não. Pode piorar o problema, mascara o problema, né? É um placebo. Amanhã o problema aparece pior. Então as coisas espirituais, e aí repito, nós precisamos de mais da operação do Espírito Santo na igreja, para que haja uma libertação maior. Nós precisamos de mais ação do Espírito Santo. Aquela alegria profunda no coração. A pessoa pode estar enfrentando uma crise, mas sente a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, fala em língua estranha, vai para casa animado de novo. Nós precisamos recuperar isso, irmão, senão nós vamos ter que ficar com caixinha de remédio para as pessoas tomarem. Por favor, eu não estou misturando as coisas, estou procurando separar. Tem situações que precisa de medicamento. Só que eu estou falando de coisa espiritual. E espiritual não é remédio que resolve. É disso que eu estou falando. E nós estamos desespiritualizando um monte de coisa. Um monte de coisa. É disso que eu estou me referindo. Ok? Vamos para frente. Aplicar conhecimentos humanos para problemas espirituais não funciona. Tentar explicar crises espirituais com argumentos racionais não tem o menor sentido. Irmão, quer uma coisa que a gente não controla, dentre outras? A mente, o pensamento. Quem consegue? Eu vou parar de pensar. Quando eu digo que vou parar de pensar, eu já estou pensando em pensar que eu vou parar. Então, se nem isso eu consigo controlar, então, uma dependência maior, né, de Deus, a questão da piedade, da devoção, o culto, a simplicidade, isso é libertador, né? Libertador. Fazer diagnósticos dos problemas espirituais do homem a partir de abordagens e técnicas humanas é um gravíssimo equívoco e compromete completamente o objetivo da igreja. Veja, fazer diagnóstico de problema espiritual, que é de natureza eminentemente espiritual em relação à sua missão principal, como é o caso do ensino bíblico, o discipulado cristão, do qual a EBD faz parte de forma destacada. Meus irmãos, nós temos entre nós um profissional da área, que evidentemente sabe isso muito mais do que eu, e que bom que nós temos muitos irmãos se formando nessa área.
Porque quando um irmão nosso, ele se forma numa área de psicologia, ou outras áreas, né, da própria psiquiatria, enfim, ele se forma, mas ele tem uma base cristã. A base dele é cristã. Então é diferente, porque ele vai trabalhar e vai deixar claro, inclusive, né, que a base é cristã. Evidentemente que se ele está num trabalho técnico, ele vai usar as técnicas que são da sua atividade, mas ele nunca vai perder a base, essa consciência cristã, e não vai misturar as coisas. Vai chegar um ponto que ele vai dizer, olha, esse assunto aí tem que ter um atendimento, tem que ter um tratamento de forma espiritual naquela ou na outra área, né? Então, aí o diagnóstico tem que ser um diagnóstico espiritual. Separar as estações. Nós precisamos separar as estações. Fazer diagnóstico de problema espiritual a partir de abordagem técnica é um gravíssimo equívoco. E eu quero também dizer pelo seguinte, por quê? A base matriz de todas as ciências é uma base ateísta. Por quê? Porque a ciência não pressupõe a existência de Deus. Isso é normal. A ciência, a academia, parte do princípio que Deus não existe. Como nós vamos nos limitar às técnicas do conhecimento acadêmico se nós cremos na existência não só transcendente de Deus, né? Não só um Deus que está longe, mas nós cremos naquilo chamado de imanência. Deus está entre nós, está conosco, está em nós e está agindo. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que a igreja tem um poder superior. Se nós nos curvarmos, se nós perdermos esse poder, essa graça espiritual, nós vamos ficar reféns dos sistemas humanos. Os sistemas humanos têm que nos servir naquilo que ele é fundamental, mas nós não podemos nos subjugar. Toda vez que a igreja se subjugou, quando a igreja se subjugou à filosofia, né, se subjugou ao cientificismo do século XVIII, século XIX, por exemplo, surgiu o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Tudo aquilo que a gente não conseguir provar cientificamente é alegórico. Isso é a teologia liberal. É possível provar cientificamente que o Mar Vermelho abriu? Não. Então isso aí é uma história que a Bíblia registra. Irmãos, isso é teologia liberal. Aí, por isso que tem aquela história que sempre dizem, né, que alguém, o cético, disse assim, como é que o mar abriu e o povo passou de pé enxuto? Aí alguém falou, olha, eu fico mais impressionado, né, com o fato, como é que ele diz, o exército de Faraó, né? Porque eles dizem assim, que era um fenômeno, agora lembrei, que acontecia um certo período, a água ficava bem baixinha, não é isso? Aí por isso que o povo passou. Por isso. Então não houve um milagre, né? Mas então o milagre impressionante, que Faraó e o exército dele morreram todos numa água tão rasa. Uma coisa interessante, né? Não sei se os irmãos viram esses dias, não sei se os irmãos viram uma imagem aí de um homem que estava indo num caiaque e ele foi engolido por uma baleia. Não sei se alguém viu. Quem viu esse vídeo? Já tem vários que viram. Mas foram poucos segundos, né? Está para o mundo inteiro ver. Falei, imagina, se a pessoa não acreditasse na história, está aí um exemplo. Só que a diferença é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá. Mas foi, pronto. Então nós cremos, irmão, a palavra de Deus, a ciência pode pesquisar o que for, o máximo que ela consegue é provar que o que está na Bíblia é a verdade. Mais nada. Nós não tememos a ciência, a verdadeira ciência é boa, nós não temos problema com a ciência, nós temos problema com as teorias, né? As teorias, por exemplo, da evolução, a teoria da evolução de Darwin, é uma teoria, é uma mera teoria, que nem os cientistas sérios estão acreditando mais nela. E outra coisa, irmãos, a ciência, as teorias são cíclicas, elas são superadas ao longo do tempo.
estava esse dia estudando sobre os átomos, né? Que eles achavam que era uma partícula única, depois foram descobrir que era prótons, nêutrons e elétrons, e agora já descobriram que tem mais outras partículas no átomo. Isso é a ciência. Isso é a ciência. Então a ciência tem teorias, e ela alcança a teoria formulada até o nível do conhecimento que o homem alcança ou pensa alcançar. E nós não estamos presos a esse tipo de coisa. Então temos que separar as questões espirituais. Por que tem ocorrido esse processo de perda de demonstração do espírito de poder? Há um processo de perda da consciência real e prática da dependência de Deus. 2 Timóteo 4:3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 3:2 diz que os homens serão presunçosos e soberbos, ou seja, terá uma autoconfiança, está lá, ó. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, infiéis nos contratos, assim por diante. Então, essa autoconfiança. Por outro lado, há também uma perda de consciência e visão do estado espiritual degradante da humanidade. Nós estamos, assim, perdendo a sensibilidade, a visão espiritual do quadro espiritual real, degradante que as pessoas estão vivendo. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a admirar as pessoas. Olha o que aconteceu com Asaf. Asaf quase se desviou, porque ele olhava os ímpios, e eles eram prósperos, e ele começou a olhar com uma lente meramente humana, perda de sensibilidade e visão espiritual. Lá no Antigo Testamento, eles não têm aperto, olha como eles vivem, ainda que seja uma fachada. Quer um exemplo? Quando você olha, por exemplo, falar para uma mulher sobre maternidade, dedicação ao lar, né? Nós conversávamos hoje de manhã sobre isso. Ela fala, não, mas, poxa, as mulheres estão empoderadas, estão conquistando, olha como elas são felizes. Parece. Mas quer uma felicidade, depois da felicidade espiritual, maior do que a maternidade? Ter filho é tão bom, como é bom ter filho. Filho é uma riqueza. Dá trabalho, mas é muito bom. Depois, quando o tempo passa, né, eu tenho 3 filhos, tem uma que está, esse ano ela termina residência em endocrinologia, em Campina Grande, se Deus quiser, lá perto da sua região. E eu tenho 2 que estão lá em Paraná, um é casado e outro está para casar. E às vezes termina o culto à noite, enfim, e a gente eles congregam lá com a gente, vamos onde? Eu fico imaginando assim, imagina se não tivesse esses meninos. Porque nós estamos vivendo um tempo que não tem muita gente convidando a gente assim para almoçar nem para jantar. O negócio é sério. É sério. Quando eu comecei a dirigir congregação, eu fazia agenda. Tal dia, em tal lugar, tal dia. Hoje, o negócio está feio, meu irmão. Se bobear, a pessoa te dá um voucher para você ir para o restaurante. O negócio é sério. Eu estava pensando isso. Pai, vamos lá para casa. Então tá bom. Ou vamos a tal lugar. Isso é uma riqueza muito grande, gente. Então, se alguém aqui casou há pouco tempo e não tem filho, está na hora de ter. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Né? E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que enchem deles a sua aljava. Não serão confundidos, né, quando estiverem com seus inimigos à porta. Então, olha o que a Bíblia diz. Eu nem ia falar desse assunto, mas já que eu estou falando, né? Filhos da mocidade. A pessoa tem que ter filho o mais rápido possível, né?
Porque, como flecha na mão do valente, o rapaz, quando é novo, ele pega o arco e puxa a flecha. Pum, a flecha vai longe. Mas se deixar para ter filho muito tarde, pode ser que fique assim, ó. Aí a flecha pode ir não tão longe. Então tem que ter. A flecha vai longe. Mas é verdade. Porque quando o filho chegar, você está com força para brincar com ele. Meu Deus do céu, eu tive que brincar com meus filhos tanto. Primeiro que toda noite eu tinha que contar história para eles. Os três. Pai, conta história. Eu contei milhares, eu não estou exagerando, milhares de histórias para os meus filhos. Eu comecei pelas da Bíblia, depois pelas histórias morais e depois das inventadas. Ué, eu sempre inventava uma história com fundo moral, história. E contava para eles. Contei milhares, toda noite. Brincar de esconde-esconde, às vezes tinha que brincar de esconde-esconde. Pai, quer brincar de esconde-esconde? Apagava as luzes, casa muito grande, aí eu brincava. E aí, essa casa aqui, a última que eu estou agora, quando eu comprei já tinha, né, uma piscina, e o meu menino era mais pequeno, o Gabriel, o mais novo. Todo dia que eu chegava em casa para almoçar, antes de almoçar, tinha que estar na piscina com ele. Mas é bom. Agora, meu irmão, eu não sei quantos meses que eu não entro na piscina. É só gastando com produto e piscineiro. É verdade. É verdade. E ele me fazia entrar todo dia na piscina. Olha que tempo bom. Já pensou nisso? Então, filho é bom demais. Mas quem quer que eu feche esse parênteses, diga amém. Amém. Tá bom, eu vou fechar, não tem problema. O pessoal não está gostando, não. Fecha esse negócio aí. Então, há uma perda de consciência e visão do estado espiritual degradante da humanidade. Mateus 9,36 diz assim, fala de Jesus, né? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Às vezes eu fico pensando, eu mesmo, fico pensando comigo. Eu creio na Bíblia toda, como ela é, do jeitinho que está aqui. Creio na existência do céu e na existência do inferno. Aí quando eu paro para ver isso, o tanto de gente que ainda não creu em Jesus, eu falo, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Eu oro, Senhor, não me deixa ter uma vida medíocre, que o que adianta eu amontoar tesouros na terra? E Jesus falou disso. Agora, qual é o nível de desprendimento nosso? Nós estamos vendo as coisas com olhos humanos apenas, existenciais, o existencialismo, né? Permita-me, aí estou lembrando de Jean-Paul Sartre, o existencialismo tomando conta da vida. Não, eu tenho que me garantir, eu tenho que me aproveitar. Então Paulo não estava bem, porque ele falou assim, eu vou gastar, e vou me deixar gastar. Irmão, olha a nossa ideia hoje, não, eu tenho que me preservar, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, nada a ver. A gente tem que gastar, e se deixar gastar pela obra de Deus, porque o restante vai ficar aqui, tudo. Mas parece que nós estamos perdendo isso, meus irmãos. E se a gente estudar, porque a história da igreja, ela é cíclica, né? E ela é assim, ela faz um círculo. O que outros continentes viveram, nós estamos vivendo hoje. Olha o número, milhares de igrejas são fechadas todos os anos nos Estados Unidos da América. Pode pesquisar sobre isso. E olha, meus irmãos, Deus me deu a oportunidade de ir a alguns templos que hoje são usados por igrejas de imigrantes. Chega num templo americano, recepção, biblioteca, livraria, banheiros, estúdio, áudio e vídeo, auditório, sistema de som, salas temáticas a todo lado, templo, a nave do templo, tudo que o senhor pensar dos melhores recursos, estacionamento. Gente, é só observar, isso é fato.
só que não tem gente. Aí eles estão fazendo o quê? Alugando os templos para a igreja dos imigrantes, ou vendendo para quem consegue comprar. Você pode pesquisar aí, ó. O Mensageiro da Paz de vez em quando faz essas matérias. Sabe o que são milhares de igrejas sendo fechadas todos os anos num país? Isso aí é fato. Mas, irmão, isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo gradativo. Nem se fala na Europa. Tem protestante na Europa que vai na igreja uma vez por ano, como alguns luteranos da Alemanha. Que situação! Então nós temos que orar mais, congregar mais. Nós temos que nos tornar mais espirituais e doar mais de nós mesmos para o reino de Deus. Porque eles enriqueceram. O que falta para esse pessoal? Eles têm de tudo. Tudo. Tanto é que tem gente do mundo inteiro querendo ir para os Estados Unidos, pelo estilo de vida que eles têm lá. A pessoa sai daqui andando talvez aí de Palio, né? Não estou dizendo que o Palio não é um carro bom, e chega lá e vai andar de Mercedes. Aí manda foto para a gente de Mercedes. É verdade. Enfim, mas o que é? E espiritualmente? Então nós vamos tomar cuidado, porque senão a gente se envolve com tantas coisas e não tira tempo para a parte espiritual. Então, não podemos perder essa consciência espiritual. Enganos teológicos também nos atrapalham. Teologias que negam a pecaminosidade humana. Por exemplo, a teologia da missão integral, que é uma vertente protestante da teologia da libertação. Qual é o problema? É uma visão espiritual do pecado. O pecado é como um mal social, entendeu? Não é um pecado pessoal, é um pecado estrutural. São as sociedades opressoras. Então é um pecado social, não é um pecado pessoal. E a Bíblia diz, do que sofre o homem? Do que se queixa o homem? Né? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então são teologias que estão afastando a pecaminosidade, ou o caráter do pecado, e trazendo as questões para o âmbito político, tentando resolver o problema na esfera política. E nós, irmãos, que nos identificamos, né, não nos identificamos, na nossa grande maioria, com o pensamento de esquerda, e nos identificamos, eu estou falando identificamos apenas, né, com a questão de direita, nós nunca fomos engajados, militantes políticos, porque nós nunca acreditamos que a solução está na política. Só que nos últimos anos, nós passamos, estou falando nós assim, estou generalizando, a acreditar nisso, meus irmãos. E isso, a solução não está nesse caminho. Nós vamos cumprir nosso papel, vamos continuar, obviamente, votando dentro dos conceitos que nós temos que estar na Bíblia, claro, daquilo que a gente conseguir, mas sabendo que não resolve, porque o pecado é um mal interno no coração das pessoas. Não são leis, a lei não tira o pecado. Então a igreja não pode se confundir com isso. Deus usa as estruturas que Ele quiser usar, mas a igreja ora e prega o Evangelho. Porque uma pessoa liberta, transformada pelo poder do Evangelho, aí ela abandona o pecado. Porque nós estamos deixando, de novo eu estou generalizando, às vezes deixando a parte eminentemente espiritual para sermos ativistas em outras áreas. E preste só atenção numa coisa. Lá na igreja primitiva surgiu um problema social, né? O problema das murmurações dos judeus de fala grega, porque as viúvas de fala grega, que eram daqueles judeus que foram helenizados, viveram fora de Israel e voltaram, né, eram desprezadas no ministério cotidiano, que era um serviço semanal de distribuição de comida que os judeus faziam. E aí eles só levavam comida para as viúvas dos judeus de fala hebraica, que eram os puros, né? Os outros, era uma discriminação que já vinha de fora da igreja, e quando eles se converteram, o problema veio para dentro da igreja. E levaram o problema para os apóstolos, e eles disseram, olha, não é razoável
que nós deixemos a palavra para servir às mesas. Vamos aí constituir, entre vocês aí, alguns varões, para cuidar desse importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Dá para entender isso, irmão? O ministério da palavra, oração e ministério da palavra. Esse é o trabalho mais pesado que existe na igreja, e é o mais importante, oração e ministério da palavra. Às vezes uma pessoa vê, cadê o pastor? O pastor está em casa. Meu Deus, está em casa. Pastor, é mais fácil, o senhor sabe disso, né? O senhor já pastoreia há quanto tempo? Só 30, né? Começou, era muito novo também. Para a gente, posso dizer isso também, é muito mais fácil a gente ficar o dia inteiro correndo para lá e para cá, fazendo reunião, do que tirar 1 hora de oração. Não, eu atendi muita gente, eu vi a construção, tal que, eu até ajudei a carregar cimento. Nossa, meu pastor, olha ele. É bom, é bonito, mas e a oração? E a palavra? Temos que investir nos sacerdotes, para que ele não tenha nenhuma preocupação e possa se dedicar à oração e o ministério da palavra. Porque você corre atrás do arroz, do milho, do feijão e põe tudo na casa dele. É assim que a Bíblia manda, irmão. E ele vai trazer para você aquilo que você não consegue ir atrás durante o dia, que é a palavra de Deus para o seu coração. O apóstolo Paulo falou assim: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Irmão, o negócio está ficando meio assim, ó. Está ficando meio assim. Aqui não, mas lá tinha uma época assim, que se a irmã fazia 3, 4 pães caseiros, podia saber que um pão caseiro era do pastor. Hoje, irmão, faz 10, 15, 20, 30, o pastor não sente nem o cheiro. Irmão, por favor, o que está acontecendo com a gente? É sério, meu irmão, sério. Aí há um empobrecimento espiritual. Há um empobrecimento. E nós estamos falando aqui para líderes, para professores, escola dominical, nós temos que semear isso. A escola dominical é um departamento importantíssimo para a restauração desses princípios, desses valores. Todos vamos ganhar com isso. Todos vamos ganhar. Tem igreja e igreja. Tem igreja como Corinto, que se Paulo não trabalhasse, ele morria de fome. Sério? Mas tinha igreja como Filipos. Os filipenses mandavam ajuda para Paulo, onde ele estivesse, ali perto daquela região, da Caia, da Macedônia. Paulo está onde? Eles mandaram ajuda para ele em Corinto. De Filipos para Corinto, irmão, é longe, hein? Tem 2 regiões, que Filipos está lá na entrada da Macedônia, lá em cima, né? Eu acho que hoje é onde é a região da Bulgária, ali para cima. Atravessa tudo, passa na Grécia, vai lá para Corinto. E eles faziam isso por Paulo. Por quê? Porque era uma igreja liberal. Só que veja qual que tinha mais problema, Corinto ou Filipos? Olha, então tem coisas que se comunicam, porque a fluência do Espírito na igreja de Filipos. Então, vamos cuidar com essas teologias. Aí tem outras que eu anotei, teologia negra, são teologias de divisionismo, né? A teologia feminista. Meu irmão, o negócio está feio. Vamos ficar com a Bíblia, meu irmão. Está escrito, na Bíblia está escrito, não questione. Mas Paulo, eu acho que Paulo tinha um problema com mulher. Irmão, então tá. Aí um vai achar que Paulo tinha problema com mulher, outro vai achar que Tiago tinha problema com alguém, e
o Pedro também tinha um problema, acabou com a Bíblia. Acabou. Irmão, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, o que o irmão Ronaldo leu ali, ó. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Coma o livro por inteiro, adote essa palavra no todo, não rejeite nada, porque toda ela é boa e não vence. Não vence. Por isso que é a palavra de Deus. Ela é eterna. Tudo que está escrito aqui está valendo ainda hoje e valerá por toda a eternidade. A Bíblia diz, a própria palavra, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Muito bem. Teologias racionalistas que negam a atualidade dos dons espirituais. Nós estamos nos impressionando, irmãos, com um segmento racionalista da teologia, que não crê na atualidade dos dons. Então já há uma limitação para a produção de teologia num segmento desse. E aí ficam criticando que nós não temos teologia. Irmão, nós temos Bíblia e experiências de acordo com a Bíblia. E temos teologia também, mas não precisa ficar disputando isso. O que adianta conhecermos muito sem termos as experiências, sem viver o que está escrito nas Escrituras? Então, isso aqui tem que ser realidade na nossa vida. Então, não podemos nos balizar por teologias limitantes, né? Teologias humanistas que põem o homem no centro de tudo, como o definidor de sua existência e de seu futuro, como alguém que define a vontade de Deus através de seus próprios sonhos. Isso aqui é até no meio pentecostal. Sonhe, ouse sonhar. Você não vai além dos seus sonhos. Quem já ouviu isso? Ah, então eu vou sonhar. Irmão, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Interprete esse versículo que dá certinho. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, mas tem um segredo, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus está operando na minha vida e na sua vida, Ele vai fazer muito além daquilo que você está pensando. Você nem sonha, Ele vai fazer mais, mas busque o poder de Deus, viva o poder de Deus, e o restante, irmão, Ele vai te surpreender. Deus nos surpreende. Eu já vivi experiências na minha vida que eu nunca imaginei viver. Eu nunca imaginei, nunca sonhei. E tem umas coisas que acontecem com a minha vida que às vezes eu acho assim que até meio estranho. Se a pessoa perguntar assim, humanamente falando, nesse plano aqui terreno, qual é o seu sonho? Eu estou vivendo cada dia. Cada dia que eu vivo é uma experiência nova. E Deus vai me surpreendendo. Né? Cada coisa que acontece com a gente. Estou me lembrando aqui de uma situação. Eu ia fazer uma viagem uma vez, visitar uns amigos que moravam lá na Alemanha. Aí embarquei em Porto Velho, Brasília, São Paulo, Düsseldorf, Hamburgo. Aí, quando chegou em Brasília, o avião demorou pousar, porque o tempo estava muito ruim e tal. Quando ele pousou, eu cheguei no aeroporto, a atendente veio toda preocupada falar comigo, olha, felizmente, o senhor perdeu a conexão para São Paulo e perdeu a conexão também para a Alemanha. E eu tranquilo, e eu já tinha imaginado assim, falei, alguma coisa está acontecendo. Eu estava sentindo que Deus estava fazendo alguma coisa. Aí ele falou, vamos ali ver o que a gente pode fazer. Olha, temos duas alternativas. Uma só pode ir por Amsterdã, na Holanda, e outra só pode ir por Miami. O senhor tem visto americano? Eu falei, tenho. Então vamos lá, vou lá ver. Só tem um detalhe, o avião chega lá muito cedo e o senhor sai só de noite. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para um pastor amigo meu, mandou o filho dele me buscar no aeroporto. Eu ganhei um dia de passeio grátis, nunca tinha ido a Miami, um dia em Miami de passeio grátis,
me mostrou pontos turísticos, levou na igreja do pastor Paulo Freire, me levou no restaurante bom, me colocou no aeroporto de novo, à noite. Falei, meu Deus, você imagina você ficar um dia passeando em todo lugar em Miami e não gastar $1. Então, assim, acontece. Então, irmão, quando Deus quer nos dar algum tipo de experiência, aquele versículo assim, que Ele é dono da prata e do ouro, dizem os entendidos do hebraico, que no original mesmo, e é isso, né? O correto, a versão melhor é assim: Deus é dono de toda prata e de todo ouro, não importa onde ele estiver, não importa na mão de quem estiver, tudo é de Deus. Então, se Ele quiser encher o nosso baú, Ele enche, porque tudo é dele. Irmão, creia que isso é verdade, isso é a palavra de Deus, é assim, isso é verdade, é para mim, é para você. Se Deus quiser, vai fazer. Nós temos que crer nisso, né? Temos que jogar fora essas teologias humanistas aí. Como retomar nossa dependência do Espírito Santo e ter um ministério dinâmico e cristológico? Primeiro, tendo consciência de que sem o poder do Espírito Santo, não somos capacitados para realizar a obra de Deus com eficácia. Nós dependemos do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo, o próprio Jesus, pela sua condição humana, porque ele era 100% homem, né? Viveu na terra como 100% homem, ele mesmo, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 22, ali, né? Ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Pela virtude do Espírito. Então, o próprio Jesus agiu pela virtude do Espírito. Pela virtude do Espírito, ele foi levado para o deserto, para ser tentado. Pela virtude do Espírito é que ele operava, ensinava, curava, pela virtude do Espírito Santo. Nós precisamos dessa virtude do Espírito Santo. Precisamos orar mais para a gente sentir essa virtude do Espírito Santo. E eu não estou aqui querendo impressionar ninguém, mas eu sinto que essa virtude está mais uma vez entre nós nessa noite. Se você sente, levanta a mão para dar glória, para bendizer ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Essa virtude do Espírito que nós precisamos. Os discípulos e o Espírito Santo, né? Jesus mandou eles pregarem o Evangelho. Ide pregar o Evangelho, ide ensinar a todas as nações. Porém, disse assim, porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, vamos pensar um pouco. As teologias racionalistas, elas ficam para trás de Atos 1 e 8 e de Atos 2. Porque elas querem fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Mas a obra de Deus, ela só é realmente feita com eficácia depois do derramamento do Espírito Santo. Jesus mandou ficar em Jerusalém. Mandou esperar. Nós não temos autorização para fazer sem o poder do Espírito Santo. Eu, quando vejo algumas pessoas com muitos projetos, e os projetos são bons, mas eles têm que ser submetidos a Deus e têm que estar na impulsão do Espírito Santo. Às vezes, se o pastor designa alguém para um trabalho, numa semana, quando é no meio da semana, o irmão já aparece lá, pastor Dercy, quero falar com o senhor. Pois não, irmão, aí o senhor vai lá, senta com ele, ele abre lá um papel grandão, e fala, pastor, eu fiz um projeto aqui, ó, a gente realizar nesse departamento e tal. O senhor fica olhando assim, mas não tem nem uma semana, ele fez esse projetão desse jeito. Será que orou? Será que funciona assim? Muita teoria. E cadê o poder?
Agora, se ele orar, Senhor, me ilumina, me mostra o que eu devo fazer. O pastor me colocou esse trabalho para eu fazer, Senhor. Eu de mim mesmo não posso. Eu tenho muita coisa na minha cabeça aqui, Senhor, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo fazer. Aí ora, vai dormir, ora de novo, daqui a pouco sonha, vem alguma coisa, anota, pensa, analisa, ora de novo, daqui a pouco sai um projeto. Aí vai ser diferente, porque o Espírito Santo selou esse projeto. Aí vai dar certo. Vai dar certo. Então é preciso agir sob a impulsão do Espírito Santo. Se não for assim, as coisas não funcionam. Então, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos tinham aprendido com Jesus durante 3 anos e pouco, mas não estavam capacitados para pregar e ensinar antes de serem cheios do Espírito Santo. Eles tinham o conteúdo, pastor Alain, porque Jesus transmitiu o conteúdo para eles. Eles foram testemunhas oculares, mas não tinham o poder para transmitir. Não tinham o poder, né? Eu me lembro quando eu comecei a dirigir congregação, que timidez a gente sempre tem, mas eu tinha maior. Eu me lembro que eu não conseguia nem assim levantar a mão, sério, sério. Aí eu comecei a orar, porque eu não fico fazendo nada, porque não, vou fazer aqui, levanta a mão aí, faz, não dá. Mas quando é pelo Espírito de Deus, é diferente, meu irmão. Eu já tive assim, experiências, os irmãos também já tiveram muitas, de Jesus me falar assim, hoje, enquanto você estiver pregando, eu vou batizar com o Espírito Santo. Ia acontecer. Hoje, você vai pregar e fulano e beltrano vai vir à frente. Então, assim, são ações do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. Inclusive, nós precisamos de mais pregadores leigos. O irmão José, que nunca pregou, mas ele ora, e o pastor fala, irmão José, vem dar uma palavra aqui. Meu Deus, irmão José nunca pregou. Ele pega o microfone, daqui a pouco ele fala 20, 30 minutos, inflamado. Fala, meu Deus, isso é o irmão José? É o irmão José, no poder do Espírito de Deus. No poder do Espírito de Deus. Irmãos, me desculpem, eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir mensagem, mas irmão, eu não me impressiona, assim, essas coisas que, eu sou mais do dia a dia e da simplicidade. É tão bom. E nós precisamos tanto disso. Lógico, tem os eventos, não estou falando nada contra isso. Eu estou dizendo que nós temos que restaurar a simplicidade, o dia a dia, amar isso, a nossa congregação, onde você congrega, frequente todos os cultos que você puder, não falte nenhum. Nenhum. Temos que ir em todos. Eu, quando estou na minha cidade, pela graça de Deus, todos os cultos que eu posso, todos, normais, dias de oração, que às vezes pouca gente, que pensa. Há um tempo atrás eu ficava chateado, poxa vida, tinha que ter mais gente aqui, nem olho mais, eu que estou precisando orar, eu que preciso. Não se impressione com isso, irmão, eu que preciso, você que precisa, vamos fazer isso, mas faça mesmo em nome de Jesus. Os discípulos tinham aprendido já ali, Paulo e o Espírito Santo, né? A igreja atual e o Espírito Santo, muitos estão se conformando com teologias e práticas produzidas por mentes que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, que acreditam no poder da razão. Aí tem a questão da apologética evidencialista, a profissionalização da pregação, do ensino, da evangelização, diminuição de obreiros leigos, né? Veja que no dia de Pentecostes, quem pregou foi exatamente o que era considerado menos culto. Eu não estou fazendo aqui apologia de ignorância, não estou falando isso. Eu estou falando da predominância do poder do Espírito Santo. Agora, quando o Senhor Jesus foi escolher alguém para ser um apóstolo assim, de alcance universal, chamou Paulo, mas Paulo era desprendido, ele era altamente preparado, todavia desprendido. O uso excessivo
da música, às vezes com fins de flagrante emocionalismo. A música, meus irmãos, é fundamental na igreja, mas não com fins específicos de emocionar. Aumenta aí, mais um pouco. Ó. Quando eu chegar naquele ponto, você... Irmão, a gente não é bobo. Eu me lembro uma época que os congressos tocavam Iane. Quem aqui já ouviu falar no Iane? Hã? Não? Não? Mas que não mesmo. Não, pesquisa depois o músico, o Iane, a música dele é de invocação dos ancestrais da Austrália, dos deuses da Austrália. Mas tocava para tudo quanto é lado, meu irmão. É assim, um negócio triste isso aí, triste. Isso não é da nossa identidade pentecostal, ponto. São inovações. E às vezes a gente vai levando com isso, vai aceitando, mas isso não faz bem, não adianta. E nós temos que ser coerentes e firmes nesse assunto. Né? Então, a música, como a música é importante. Mas tem a hora da música, tem a hora da pregação, tem a hora da oração. Eu já fui em vigílias que a música foi tocada do começo ao fim. Música na hora da música, música na hora da pregação e música na hora da oração. Se eu for... Quem acha que eu estou sendo muito radical, diga amém. A irmã, né? A irmã. Viu ali? A irmã. Depois me fala quem é essa irmã. Mas eu, às vezes, no culto de Santa Ceia, eu deixo de propósito uns espaços assim, sem som nenhum. Tem hora que eu deixo de propósito. Porque é a hora que a gente tem que agradecer a Jesus, falar com Ele, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício por mim na cruz do Calvário. A gente tem que verbalizar. Eu não dependo de toda hora ter um estímulo. Um estímulo externo. E o estímulo interno, irmãos? A minha boca tem que produzir louvor a Deus. Eu tenho que falar, verbalizar. Se eu sempre estou estimulado por fatores externos, então tem hora que eu deixo tudo, sem um hino, sem nada, para o irmão ter aquele tempo. Imagina a ceia. É um momento que a gente tem que lembrar, como a própria Bíblia diz, da morte de Jesus. Então a ceia é para isso. Né? Então temos que ter cuidado no lugar da música. A busca de métodos e técnicas sem discernimento. Organização, sim. Profissionalização, não. Tem muita coisa, irmãos, que não funcionam na igreja. A igreja é diferente. É uma coisa interessante. Há muito tempo atrás, na época que o ISO 9001 estava em voga, um irmão me chamou, era o pastor Severo, falou, rapaz, por que você não fala para o pastor implantar o ISO 9001 aqui na igreja? Quase que eu falei, rapaz, você quer que eu apanhe? Chegar para o pastor, eu sou... Irmãos, a igreja, o governo da igreja é espiritual. A gente usa técnicas aqui que auxiliam, e são importantes, mas o governo da igreja, a direção da igreja é espiritual. Eu estou falando isso como profissional que eu sou, também já cometi erros. Né? Eu, pela graça de Deus, estou na assessoria jurídica da nossa convenção há 24 anos, indo para 25. Eu me lembro que no começo, eu era bastante legalista. Qualquer coisinha eu queria fazer uma norma, queria escrever uma coisa. Mas a gente tem que se controlar. Né? É só se a pessoa chegar aqui e dizer, olha, acho que eu vou falar com o pastor Vicente Mariano, acho que nós temos que fazer aqui um regimento interno para essa igreja, para regulamentar. Uma igreja é um corpo espiritual. Essa questão de norma é o mínimo possível, porque isso aqui é um organismo vivo,
que é o Espírito de Deus que tem que dar vida para esse funcionamento, para esse organismo. Nós temos que ser surpreendidos, né, pelas ações do Espírito Santo entre nós. Se eu venho e engesso com o direito, outro vem e engessa com a contabilidade, outro vem e engessa com a engenharia, outro engessou tudo. Sabe o que é Davi com a armadura de Saul? Não consegue caminhar, irmão. Davi é Davi, Saul é Saul. Davi foi para a guerra com Golias com a roupinha dele de pastor. A diferença é que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Até que hora que eu vou, William? Muito bem. Meu amigo William está dizendo que está faltando 10. Os irmãos ouviram, né? Eu perguntei até que hora, ele falou 10, né? 10. 10. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Se são 10 minutos, cadê o músico? Música, bom, agora é a hora da música. Pode vir, agora é a hora. Pode vir que agora é a hora. O pessoal ficou assim, música agora não, agora é a hora. Apanhou? Ué, mas como apanhou? Que isso, rapaz? É a hora certa, rapaz. Tu tem sua hora, você estava ali ouvindo. Parabéns. O que você sugere a gente cantar agora? Pode ser um louvor. Vamos cantar primeiro aquele que ninguém conhece. Vamos cantar um que ninguém conhece, que é bem assim, ó. Eu acho que está muito... essa nota... Coloca mais alto um pouquinho. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, no sangue lavei, das tuas águas bebi, ser uma oferta vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Cante orando e ore cantando. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Aleluia! Até que o mundo possa ver. Bendito Deus. Tua palavra esconde. Cante orando, falando com o Senhor. Nada no meu coração vai ser uma oferta a ti, Senhor. A tua palavra esconde. Vestes no sangue lavei, e das
das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrar. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são. Entregue tudo a Ele. Não vejo razão, não há outra razão sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Bendito seja Deus, oh bendito seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. Brilha assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Levante a mão e dá glória ao nome de Jesus. Já que eu tenho alguns minutos, olha, vamos cantar assim, ó. Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim. Nossos cultos de oração. Na minha alma dileta, enchendo-me de ti. Oh, manda agora um bom consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Levante as suas mãos assim, dá glória a Jesus. Eu sinto e eu entendo que essa é uma noite de renovação espiritual. Essa é uma oportunidade para sermos mais cheios do Espírito Santo. O Senhor nos dá mais uma oportunidade de sermos mais cheios dele, da graça. É uma noite de renovação, é uma noite de batismo com o Espírito Santo, eu creio. É uma noite de renovação para falar em línguas, é uma noite de receber dons espirituais, dons ministeriais, dom da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua voz, magnifique ao Senhor. Nós dependemos do Espírito de Deus para realizar a obra do Senhor.
Nós não conseguimos realizar a obra sem o poder do Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Vem, Senhor, nesta noite renovar. Vem nessa noite batizar. Enche, 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 enche. Tira, Senhor, todo o impedimento. Tira a tristeza, Senhor, coloca a alegria. Olha para este coração, para esta alma nessa noite. Abençoa, abençoa, abençoa. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor, renova a tua graça. Senhor, aquece o nosso coração, arde o nosso coração com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Magnifica o Senhor Jesus, magnifica o Senhor. Abra a sua boca e dá glórias ao nome de Jesus. Clame ao Senhor nessa noite, diga: Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Vem quebrantar o nosso coração. Vem dilatar o nosso coração nessa noite. Oh, bendito seja Deus. Renasço. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Um ministério dinâmico no Espírito, um ministério cristocêntrico, em nome de Jesus. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Vem, Espírito de Deus, vem inundar o nosso ser. Toma o nosso coração para ti, cada dia mais, Senhor. Bendito seja Deus, 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 bendito seja Deus. Oh, bendito seja Deus, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, adore no Espírito, em Espírito. Te adoramos, Senhor, recebe a nossa adoração, Deus. Toma a nossa vida por inteiro. E, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, entregamos nosso viver para te adorar. Eis que eu nasci. Prazer em estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Jesus.